Olá, meus amigos, minhas amigas do oitavo ano. Nós vamos hoje falar sobre o conto Um Manuscrito Encontrado numa Garrafa, que também é do Edgar Allan Poe, que foi o último autor que a gente, na verdade é o autor que a gente continuou estudando, né? A gente leu alguns contos dele e já viu mais ou menos do que se trata, do que ele fala no geral. O que é interessante a gente pensar quando a gente vai ler? Lembrar que ele ganhou sua fama, ganhou todo o seu nome na literatura fazendo contos de horror, né? Fazendo contos do gênero de terror. E ele tem uma forma toda peculiar de traçar esse horror, de causar essa sensação nas pessoas. Ele trata muito de um terror de diversas maneiras, ele coloca elementos que remetem ao horror, mas ele faz muito a questão de um terror psicológico, né? E o que seria o terror psicológico? É aquele terror que não precisa ser explícito, não precisa ser explícito para causar alguma sensação na gente. Desperta alguns sentimentos, alguma agonia. A gente tem o psicológico abalado, muito mais por a gente se colocar naquela situação, imaginar aflições, a tensão, e desperta um medo e uma agonia através de uma boa narrativa e dos elementos que ele coloca. Em Manuscrito Encontrado numa Garrafa, o autor vai contar a história, o Edgar Allan Poe conta a história de um homem que estava a bordo de um navio, cujo navio estava passando por uma tremenda tempestade, e esse navio acaba afundando e toda a tripulação desse navio não consegue se salvar. Ele consegue entrar então para um outro navio que estava passando. Quando ele entra nesse navio, ele nota primeiro uma sensação estranha, né? Porque é um navio todo obscuro, cheio de elementos que deixa ele um pouco assustado, intrigado. E aí ele nota que existe uma tripulação nesse navio, mas o interessante é que essa tripulação não o enxerga, né? Passam por ele e ele não é notado. Então tem todo um desenrolar da história que até que vai culminar com o próprio título do conto, que é o manuscrito encontrado numa garrafa, que é quando ele está escrevendo essa carta, relatando esse episódio do que está acontecendo com ele. Quando a gente fala de terror psicológico, é interessante a gente observar aqui quais são talvez os elementos que deixam a gente, que causam no leitor a toda a problemática, né? Toda a sensação de aflição, de agonia. E aqui a gente tem dois momentos, acredito eu, que são muito fortes. Um primeiro deles é você pensar, primeiro, estar em alto mar e você ver a sua morte ali decretada por uma questão de que o navio vai afundar, né? E após isso, quando ele está salvo, ele começa a ter aquela sensação estranha de estar num lugar onde ele não conhece ninguém, em que as pessoas passam por ele e ele percebe que as pessoas não estão enxergando ele. Então, assim, eu queria propor para vocês, neste conto, né, a partir dessa análise, fazer uma resenha lembrando quais são os gêneros, o que torna esse gênero literário interessante de ser lido, o que causa, quais são os momentos-chave que causa no leitor essa aflição, essa agonia, que é o que a gente chama de terror, de um terror psicológico, como são descritos no conto as sensações desse personagem, que é o narrador, né, que é o que está contando, que escreve essa carta depois, qual é a sensação de vocês. Lembrando que numa resenha você tem que fazer um corte autoral. O corte autoral nada mais é do que você colocar aí nessa leitura, nessa escrita, né, uma parte em que você se posiciona sobre o conto, sobre a história. Então eu queria que vocês também fizessem isso. Faz um apanhado do conto, faz um apanhado sobre a história e após venha falando sobre as impressões que causaram em você aquele conto. Isso é interessante. A gente lembrando que resenha é sempre crítica. E resenha, a gente sempre tem que abordar, seja para um lado positivo ou negativo, a gente tem que colocar, né? O ponto do conto é esse. Ele
ler tais momentos, destaca momentos que causam sensações na gente, e vamos elencar aí quais são as alegorias literárias. Lembra que eu falei disso com vocês? Quais são esses enfeites, esses adornos no texto que causam essa comoção, né? Interessante sobre esse conto é que ele foi o primeiro conto que rendeu financeiramente algum dinheiro ao Edgar Allan Poe, uma quantia de US$ 50, né? Você vê que todos os contos dele, variados, falam de vários assuntos. Muito em breve eu vou estar falando com vocês sobre o do misterioso caso do Senhor Valdemar, que na minha opinião é um conto muito curto, mas que também causa muito desconforto ao ler, né? A, a gente percebe que ele tem uma linha de pensamento, de raciocínio, que vai fazer com que a gente sempre fique preso à história. Né? Muitas vezes o sobrenatural é deixado um pouco de lado. Existem contos que ele vai retratar uma doença, uma causa física, uma condição física, e que explorar o lado negativo dessa história possibilita ele criar um ambiente de aflição, de interesse do leitor, de saber o desfecho, e sem necessariamente explorar todo o lado sobrenatural, com todas essas alegorias que geralmente tem nesses encontros dessa natureza. Tá? Vamos fazer isso então, por favor? E muito em breve aí eu entro em contato com vocês. Queria que vocês colocassem uh, as impressões de vocês, se fizessem, pode fazer. Eu prefiro que faça no caderno, mas de toda forma, dê esse feedback no Google Sala de Aula. Tá joia? Um abraço para vocês. Muito em breve eu entro então. Já vamos depois, após isso, adiantando a leitura do caso do Senhor Valdemar. Tá joia? Um abraço.